Imagine por um momento o que significa ser verdadeiramente forte. Não apenas no corpo, com músculos capazes de levantar pesos impossíveis, mas na mente, onde a força se torna algo quase inumano, uma capacidade de atravessar tempestades internas e externas sem se curvar. Pense em uma força que não treme diante do medo, que não se abala com o fracasso, que permanece firme mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. Essa é a promessa que ecoa nos ensinamentos de Mestre Shi Hengyi, um monge Shaolin, cuja vida é um testemunho vivo de disciplina, presença e equilíbrio. Ele não oferece apenas palavras, mas um caminho, uma maneira de transformar o caos da mente em uma fortaleza de clareza. Hoje, quero levá-lo a explorar um truque mental que ele ensina, uma prática tão poderosa que pode torná-lo inumanamente forte, ou, se mal compreendida, fazer com que você perca algo essencialmente humano. Shi Hengyi é um nome que ressoa com aqueles que buscam mais do que respostas prontas. Nascido na Alemanha, ele encontrou seu chamado no Templo Shaolin da Europa, onde mergulhou na tradição milenar dos monges Shaolin. Não é apenas um mestre de artes marciais, mas um guia que une corpo, mente e espírito em uma dança harmoniosa. Em suas palestras, disponíveis em canais como o Mulligan Brothers, ele fala com uma calma que desarma, mas com uma intensidade que acende algo dentro de quem ouve. Ele não promete atalhos, mas oferece ferramentas. Ferramentas que exigem paciência, prática e, acima de tudo, coragem para olhar para dentro de si mesmo. Esse truque mental que vamos explorar não é um segredo escondido em um templo remoto. É uma prática acessível, mas profunda, que começa com uma simples escolha: decidir onde você coloca sua atenção. Pense na sua vida agora. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado, como se estivesse correndo em círculos, tentando apagar incêndios que nunca param de surgir? Talvez seja o trabalho, as responsabilidades, ou até mesmo os pensamentos que giram na sua cabeça à noite, roubando seu sono. Shi Hengyi nos lembra que a força não vem de lutar contra o mundo, mas de dominar a maneira como você responde a ele. Ele diz em uma de suas falas mais marcantes que a mente é como uma chama. Se você a deixa descontrolada, ela queima tudo ao seu redor, mas se você a guia, ela ilumina o caminho. Esse é o cerne do truque mental que vamos desvendar. Não é sobre ignorar os problemas ou suprimir emoções, mas sobre aprender a direcionar sua mente para o que realmente importa. A filosofia Shaolin, que Shi Hengyi carrega, é construída sobre a ideia de equilíbrio. Não é apenas sobre ser forte fisicamente, mas sobre cultivar uma mente que não se deixa abalar. Imagine um monge Shaolin caminhando sobre uma corda bamba, com ventos soprando de todos os lados. Ele não cai porque aprendeu a estar presente, a sentir cada passo, a confiar no seu centro. Essa imagem não é apenas uma metáfora. É o que Shi Hengyi pratica e ensina através de movimentos como o Qigong, onde cada gesto é uma meditação, cada respiração uma âncora. Ele nos convida a encontrar esse centro em nossas próprias vidas, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça caótico. Mas o que significa ser inumanamente forte? É uma força que vai além do que esperamos de nós mesmos. É a capacidade de enfrentar uma perda devastadora e ainda encontrar um motivo para seguir em frente. É a resiliência de continuar quando todos os outros desistiriam. Shi Hengyi conta histórias de monges que, através de anos de treinamento, aprenderam a suportar dores físicas e mentais que pareceriam insuportáveis para a maioria. Mas ele também alerta: essa força tem um custo. Se você se concentrar apenas em endurecer a mente, pode acabar se desconectando do que o torna humano. Sua capacidade de sentir, de se conectar, de amar, é uma linha tênue, e atravessá-la sem cuidado pode levar a um vazio que nenhum poder mental pode preencher. Pense em alguém como Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, enfrentando condições desumanas, mas emergiu não apenas forte, mas com uma humanidade intacta. Ele usou sua mente para manter a esperança, para focar em um propósito maior, sem deixar que a amargura o consumisse. Shi Hengyi nos ensina que essa é a verdadeira força. Não é apenas resistir, mas crescer através da resistência,
mantendo o coração aberto. Ele nos desafia a olhar para dentro e perguntar: onde estou colocando minha energia? Estou construindo uma fortaleza ou uma prisão? Essa jornada começa com uma escolha simples, mas profunda: decidir estar presente. Não é sobre apagar o passado ou controlar o futuro, mas sobre habitar o agora. Zhihong Yi frequentemente fala sobre a importância de ancorar a mente no momento presente, porque é ali que a verdadeira transformação acontece. Ele sugere práticas simples, como prestar atenção à sua respiração por apenas 1 minuto, sentindo o ar entrar e sair, notando como seu corpo responde. Experimente isso agora, enquanto ouve estas palavras. Feche os olhos por um instante, inspire profundamente e perceba o que está ao seu redor. O que você sente? O peso dos seus ombros, a textura da sua cadeira, o som da sua própria respiração. Esse é o primeiro passo para a força que ele ensina, um passo que não exige nada além de você. Mas essa prática, tão simples quanto parece, é apenas o começo. A força inumana que Zhihong Yi descreve não é algo que você conquista de uma vez. É uma construção diária, um compromisso de treinar a mente como se fosse um músculo. Ele nos lembra que a disciplina não é punição, mas liberdade. Quando você aprende a direcionar sua atenção, a escolher seus pensamentos com intenção, você começa a moldar a realidade ao seu redor. É como um escultor que, com cada golpe de cinzel, revela a forma escondida na pedra. A pergunta é: que forma você está esculpindo para si mesmo? Essa ideia de força inumana pode parecer distante, quase mítica, mas Zhihong Yi a torna tangível. Ele não fala de superpoderes, mas de práticas que qualquer um pode adotar. Em suas palestras, ele compartilha como até mesmo os monges mais avançados começam com o básico: um passo, uma respiração, um momento de silêncio. É nesse espaço de simplicidade que a mente começa a se transformar. E é nesse espaço que você pode começar a enxergar o potencial dentro de si, não apenas para ser mais forte, mas para ser mais você. Antes de continuarmos, quero convidá-lo a se engajar com essa jornada. Se essas palavras ressoaram com você, deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais nos ensinamentos de Zhihong Yi. Nos comentários, conte-me, o que significa força para você? Vamos construir essa conversa juntos, porque a jornada de autoconhecimento é mais rica quando compartilhada. Quando você já parou para pensar no que realmente controla suas ações? Não é o mundo lá fora, com suas demandas e distrações, mas algo muito mais próximo: sua mente. Mestre Zhihong Yi, em uma de suas palestras gravadas pelo canal Mulligan Brothers, descreve a mente como uma espada afiada. Se você souber manejá-la, ele diz, ela pode cortar qualquer obstáculo, mas, sem controle, ela se volta contra você. Essa imagem é poderosa porque revela uma verdade que muitos de nós esquecemos. A mente é tanto uma arma quanto um escudo. Ela pode nos proteger das tempestades da vida ou nos ferir com pensamentos que giram sem fim, alimentando ansiedade e dúvida. O segredo, segundo Zhihong Yi, está em aprender a direcionar essa força, em treinar o foco para que ele se torne o alicerce de uma resiliência inabalável. Imagine sua mente como um cavalo selvagem. Sem rédeas, ele corre desenfreado, levando-o a lugares que você não escolheu. Mas, com paciência e prática, você pode guiá-lo, transformando-o em um companheiro confiável. Zhihong Yi ensina que o foco é a rédea que domestica esse cavalo. No templo Shaolin da Europa, onde ele aprimorou sua prática, os monges treinam isso diariamente. Não é apenas sobre meditar sentado em silêncio, mas sobre trazer a mente de volta ao momento presente, repetidamente, até que isso se torne natural. Pense em como você se sente quando está perdido em pensamentos, revisitando uma discussão antiga ou preocupando-se com algo que ainda não aconteceu. Esses momentos roubam sua energia, fragmentam sua atenção. O que Zhihong Yi propõe é simples, mas transformador. Escolha onde sua mente está agora. Uma das práticas que ele enfatiza é o Qigong, uma forma de meditação em movimento que combina respiração, postura e intenção. Cada movimento é lento, deliberado,
como se você estivesse desenhando no ar com seu corpo. Não é apenas exercício físico, é um treinamento para a mente. Quando você move seus braços em um arco suave, inspirando e expirando em sincronia, algo acontece. A tagarelice mental começa a aquietar. Os problemas que pareciam gigantescos se dissolvem, mesmo que por um instante, porque sua atenção está ancorada no agora. Zhi-Heng Yi explica que o Qigong não é sobre escapar da realidade, mas sobre habitá-la plenamente. É como limpar uma janela embaçada. De repente, você vê o mundo com mais clareza, e ele não parece tão assustador. Agora traga isso para a sua própria vida. Quantas vezes você já se pegou navegando nas redes sociais, pulando de uma notificação para outra, sem nem perceber quanto tempo passou? Ou talvez você esteja no meio de uma tarefa importante, mas sua mente vagueia para uma lista de preocupações. Contas a pagar, uma conversa difícil que precisa ter, ou até mesmo o que você vai jantar. Essas distrações não são apenas interrupções. Elas são o cavalo selvagem correndo solto. Zhi-Heng Yi nos desafia a reconhecer esses momentos e, com gentileza, trazer a mente de volta. Ele sugere começar com algo pequeno. Por um minuto, concentre-se apenas na sua respiração. Sinta o ar entrando pelo nariz, enchendo seu peito, e depois saindo lentamente. Se sua mente vagar, não se julgue. Apenas note e traga-a de volta. Esse é o treino. Esse é o começo de transformar sua mente em um escudo que protege sua paz. Essa ideia de foco como um escudo ressoa profundamente em um mundo que parece projetado para nos distrair. Pense em como a tecnologia, embora incrível, muitas vezes, nos puxa para longe de nós mesmos. Notificações piscam, e-mails chegam, e de repente estamos reagindo ao que o mundo joga em nossa direção, em vez de escolher nosso próprio caminho. Zhi-Heng Yi nos lembra que a verdadeira força não está em reagir mais rápido, mas em responder com intenção. Ele conta, em uma de suas falas, sobre um monge que, durante um treinamento intenso, foi desafiado a permanecer imóvel enquanto outros tentavam distraí-lo. O monge não se movia, não porque ignorava o barulho, mas porque havia treinado sua mente para permanecer centrada. Essa é a força que podemos cultivar, uma força que não depende das circunstâncias externas. Considere alguém como Serena Williams, uma das maiores atletas da história. Sua habilidade no tênis não vem apenas de seu talento físico, mas de sua capacidade de focar sob pressão. Em entrevistas, ela fala sobre como aprendeu a bloquear distrações, a multidão, os críticos, até mesmo suas próprias dúvidas, para permanecer no momento. Zhi-Heng Yi diria que isso é o treinamento da mente em ação. Não é sobre ser perfeito, mas sobre praticar a volta ao centro, mesmo quando tudo ao seu redor tenta puxá-lo para longe. Você não precisa ser um atleta de elite para aplicar isso. Pode ser no meio de uma reunião estressante quando você sente a raiva subindo. Em vez de reagir, você respira, reconecta-se com o momento e escolhe sua resposta. Esse é o escudo que Zhi-Heng Yi nos ajuda a construir. Mas esse treinamento não acontece da noite para o dia. Zhi-Heng Yi, é claro, a mente é como um músculo, que precisa de exercício constante. Ele sugere práticas diárias como reservar 5 minutos para observar seus pensamentos sem julgamento. Sente-se, feche os olhos e apenas perceba o que passa pela sua cabeça. Não tente mudar nada, apenas observe. Com o tempo, você começa a ver padrões. Pensamentos que surgem repetidamente, emoções que puxam sua atenção. Essa consciência é o primeiro passo para assumir o controle. É como aprender a segurar as rédeas do cavalo selvagem, não com força, mas com firmeza e paciência. Agora, pause por um momento e reflita. Onde sua mente está agora? Talvez você esteja totalmente presente, ouvindo estas palavras, ou talvez uma parte de você já esteja pensando no que vem depois. O próximo compromisso, a próxima preocupação. Sem julgamento, apenas note. Pergunte a si mesmo: o que está me puxando para longe deste momento? Talvez seja uma memória que você não consegue deixar ir, ou uma ansiedade sobre algo que ainda não aconteceu. Zhi-Heng Yi nos ensina que o poder está em reconhecer isso e, com suavidade, trazer a mente de volta. Tente agora. Respire fundo. Sinta seus pés no chão,
o peso do seu corpo. Este momento é seu. Este é o espaço onde a força começa a crescer. Essa prática de foco não é apenas sobre evitar distrações. É sobre construir uma base para enfrentar os desafios da vida. Xiang frequentemente fala sobre como os monges Shaolin usam o treinamento mental para suportar dificuldades que pareceriam impossíveis. Eles não negam a dor ou o medo. Eles aprendem a estar com eles, a observá-los sem se deixar consumir. Você pode aplicar isso em sua própria vida. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil, ou talvez sinta que está carregando um peso que não explica. O convite de Xiang Yi é para não fugir, mas para estar presente com o que é. É nesse espaço de presença que a mente se torna não apenas uma arma para cortar obstáculos, mas um escudo que protege sua paz interior. Quando você treina a mente para ser forte, para se manter focada diante de qualquer tempestade, algo curioso acontece. Você começa a perceber que pode suportar mais do que imaginava. Mas, como o mestre Xiang Yi frequentemente alerta em suas palestras, há um limite sutil, quase invisível, que separa a força verdadeira de algo que pode tirar sua essência. Ele diz em uma entrevista ao canal Mulligan Brothers que a força sem coração é apenas um peso morto. É uma ideia que ressoa profundamente, porque, na busca por se tornar inumanamente forte, você pode, sem perceber, começar a perder o que o torna humano. A capacidade de sentir, de se conectar, de permanecer vulnerável. Essa é a linha tênue que precisamos explorar. Porque a força que Xiang Yi ensina não é apenas sobre resistir, mas sobre crescer sem sacrificar o que nos faz vivos. Pense em um guerreiro Shaolin, equilibrando-se no topo de uma montanha, enfrentando ventos que tentam derrubá-lo. Ele não apenas resiste, ele se move com o vento, mantendo sua estabilidade sem lutar contra a natureza. Essa é a essência do Wu Wei, um conceito taoísta que Xiang Yi frequentemente incorpora em seus ensinamentos. Wu Wei significa não ação, ou ação sem esforço, mas não é sobre ficar parado. É sobre agir em harmonia com o fluxo da vida, sem forçar, sem se prender a desejos ou medos. Quando você empurra a mente além de seus limites, buscando apenas controle e poder, pode acabar se desconectando desse fluxo. É como construir uma fortaleza tão alta que você não consegue mais ver o mundo lá fora, ou sentir o calor de quem está ao seu lado. Considere alguém como Michael Jordan, um exemplo vivo de disciplina mental levada ao extremo. Sua obsessão por vencer o transformou em uma lenda do basquete. Mas, como revelado em documentários como The Last Dance, essa intensidade teve um custo. Companheiros de equipe descreveram como ele podia ser implacável, exigindo tanto de si, mesmo e dos outros que às vezes parecia mais uma máquina do que um homem. Jordan usou sua mente como uma arma, cortando dúvidas e fraquezas, mas críticos apontaram que sua busca por perfeição ocasionalmente o afastava da empatia. Xiang Yi nos lembra que a força verdadeira não é sobre apagar as emoções, mas sobre integrá-las. Ele ensina que um coração fechado é tão perigoso quanto uma mente fraca, porque sem compaixão, a força se torna vazia. Essa ideia de equilíbrio é central na filosofia Shaolin. Xiang Yi frequentemente fala sobre a importância de manter a humanidade enquanto se busca a excelência. Em uma de suas palestras, ele descreve como os monges treinam para suportar dores físicas e mentais, mas sempre com um propósito maior: servir, proteger, crescer. Ele conta a história de um monge que, após anos de treinamento rigoroso, percebeu que sua maior conquista não era sua habilidade em lutar, mas sua capacidade de ouvir um estranho com paciência. Essa é a força que não desumaniza. A força que eleva não apenas você, mas aqueles ao seu redor. É um lembrete de que a verdadeira fortaleza não é construída isoladamente, mas em conexão com o mundo. Agora, pare por um momento e reflita sobre sua própria jornada. Houve vezes em que você buscou ser forte às custas de algo mais profundo? Talvez você tenha se forçado a ignorar a tristeza para parecer resiliente, ou talvez tenha afastado alguém porque estava focado demais em seus próprios objetivos. Essas escolhas podem parecer necessárias no momento, mas Xiang Yi nos convida a olhar mais de perto.
Ele sugere que a força sem vulnerabilidade é como uma árvore sem raízes. Pode parecer imponente, mas não resiste às tempestades. Tente se lembrar de um momento em que você se fechou para evitar a dor. O que você sentiu depois? Talvez um vazio, uma sensação de que algo estava faltando. Esse é o sinal de que a linha tênue foi cruzada. A prática de Wu Wei, como Shi Heng Yi a explica, é um antídoto para essa desconexão. Não é sobre parar de sentir, mas sobre permitir que as emoções fluam sem dominá-lo. Imagine-se sentado à beira de um rio, observando as águas passarem. Você não tenta segurar a correnteza, nem luta contra ela. Você apenas observa, presente, deixando-a seguir seu curso. Shi Heng Yi sugere uma prática simples para isso. Quando uma emoção forte surgir, raiva, medo, tristeza, não a combata. Sente-se com ela. Respire. Pergunte: o que essa emoção está tentando me dizer? Ao fazer isso, você começa a ver que as emoções não são inimigas, mas mensageiras. Elas são parte do que o torna humano, e abraçá-las é o que o mantém ancorado. Essa abordagem não é fácil, especialmente em um mundo que muitas vezes glorifica a frieza e o controle. Pense em figuras públicas como Elon Musk, cuja disciplina mental o levou a conquistas extraordinárias, mas que também enfrentou críticas por parecer distante em momentos de crise pessoal. Shi Heng Yi nos desafia a encontrar um caminho diferente. Ele fala sobre como a prática Shaolin não é apenas sobre vencer batalhas externas, mas sobre conquistar a batalha interna, a batalha para permanecer humano. Isso significa reconhecer suas fraquezas, não como falhas, mas como partes de um todo maior. É permitir-se sentir tristeza sem se afogar nela, ou alegria sem se prender a ela. Quando você começa a viver dessa maneira, algo muda. A força que você cultiva não é mais uma armadura que o separa do mundo, mas uma ponte que o conecta a ele. Shi Heng Yi conta, em uma de suas falas, sobre um momento em que ele próprio enfrentou essa escolha. Após anos de treinamento rigoroso, ele percebeu que sua busca por perfeição o estava afastando das pessoas que amava. Ele escolheu recuar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele entendeu que a verdadeira força está em equilibrar a disciplina com a compaixão, o foco com a abertura. Esse é o convite que ele estende a nós, encontrar esse equilíbrio, mesmo quando o mundo nos pressiona a escolher um lado. Agora, traga isso para a sua própria vida. Pense em um momento em que você sentiu que precisava ser forte, talvez para superar um obstáculo ou provar algo a si mesmo. O que você sacrificou nesse processo? Talvez tenha sido tempo com alguém importante, ou talvez tenha sido sua própria paz interior. Shi Heng Yi nos ensina que não precisamos escolher entre ser fortes e ser humanos. A prática começa com pequenas decisões: ouvir alguém sem pressa, permitir-se sentir sem julgamento, ou simplesmente respirar fundo antes de reagir. Essas escolhas, por menores que pareçam, são os fios que tecem uma força que não apenas resiste, mas floresce. Viver plenamente no agora é uma ideia tão simples que quase parece trivial, mas é onde reside o verdadeiro poder da mente. Mestre Shi Heng Yi, em uma de suas palestras no canal Mulligan Brothers, captura isso com uma frase que ecoa como um convite. O passado não pode ser mudado, o futuro ainda não chegou. Só o agora é real. Essas palavras nos puxam para o cerne da prática Shaolin, onde a presença não é apenas uma técnica, mas uma maneira de existir. É o ato de ancorar a mente no momento presente, de sentir cada respiração, cada movimento, cada batida do coração. Quando você está verdadeiramente presente, o peso das preocupações se dissolve, e a força que parecia tão distante começa a florescer dentro de você. Essa é a prática que Shi Heng Yi nos ensina, uma prática que transforma o caos em clareza. Pense em um momento em que você esteve tão absorto em algo que o tempo desapareceu. Talvez tenha sido ao ouvir uma música que tocou sua alma, ou ao caminhar na natureza, sentindo o vento contra a pele. Esses instantes, embora raros, são pistas do que significa estar presente. Shi Heng Yi nos lembra que não precisamos esperar por esses momentos acontecerem por acaso. Podemos cultivá-los. No templo Shaolin da Europa,
Ele pratica e ensina técnicas como a respiração consciente, onde cada inspiração e expiração se torna uma ponte para o agora. Não é sobre bloquear pensamentos ou forçar a mente a ficar quieta. É sobre estar com o que é, exatamente como é, sem resistência. Essa simplicidade é o que torna a prática tão poderosa. Uma das ferramentas que Shi Heng-yi enfatiza é o movimento meditativo, como o Qigong, que já mencionamos. Mas vamos mergulhar mais fundo nisso. Imagine-se em pé, com os pés firmes no chão, os braços relaxados. Você começa a mover-se lentamente, como se estivesse flutuando na água, sincronizando cada gesto com a respiração. Shi Heng-yi descreve isso como uma dança com a energia do corpo, onde cada movimento é uma oportunidade de voltar ao presente. Ele conta, em uma entrevista, como aprendeu essa prática ainda jovem, enfrentando a impaciência de querer resultados rápidos. Com o tempo, ele percebeu que o verdadeiro progresso não estava em dominar os movimentos, mas em estar plenamente neles. Esse é o convite que ele estende a nós. Encontrar o agora em cada ação, por menor que seja, agora. Traga isso para o seu dia a dia. Quantas vezes você já comeu uma refeição sem realmente saboreá-la? Ou conversou com alguém sem estar totalmente ali? Talvez você estivesse fisicamente presente, mas sua mente vagava para uma lista de tarefas ou uma preocupação distante. Shi Heng-yi nos desafia a mudar isso. Ele sugere uma prática simples. Da próxima vez que você tomar um gole de água, faça-o com atenção total. Sinta o copo na sua mão, o peso, a textura. Perceba a água tocando seus lábios, a sensação ao engolir. Parece pequeno, mas esses momentos de presença acumulam-se, criando uma base para uma mente mais forte e um coração mais aberto. É como regar uma semente que, com o tempo, cresce em uma árvore robusta. Essa prática de presença não é apenas sobre encontrar paz. É sobre construir resiliência. Shi Heng-yi compartilha uma história real de sua própria vida, quando enfrentou um momento de grande incerteza. Ele descreve, em uma palestra, como estava sobrecarregado por dúvidas sobre seu caminho como monge. Em vez de lutar contra essas dúvidas, ele se sentou em silêncio, focando apenas na respiração. Cada inspiração me trazia de volta, ele diz. Cada expiração soltava o peso. Esse ato de voltar ao agora permitiu que ele encontrasse clareza, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele aprendeu a não ser consumido por eles. Essa é a força que a presença oferece, a capacidade de estar com o que é, sem se perder. Agora quero guiá-lo por uma breve prática, algo que você pode fazer agora mesmo. Feche os olhos, se puder, e sente-se confortavelmente. Respire fundo, sentindo o ar entrar pelos pulmões e sair lentamente. Perceba o peso do seu corpo, a textura da sua roupa contra a pele. Agora, conte 5 respirações, apenas observando o ritmo natural do ar. 1. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 3. Inspire, expire. 4. Inspire, expire. 5. Inspire, expire. Se sua mente vagar, gentilmente traga-a de volta. Note como você se sente agora. Talvez um pouco mais calmo, um pouco mais centrado. Essa é a semente da presença que Shi Heng-yi nos ensina a cultivar. Abra os olhos quando estiver pronto e leve essa sensação com você. Essa prática não é apenas um exercício, é uma maneira de transformar situações do cotidiano. Imagine que você está preso no trânsito, sentindo a frustração crescer. Em vez de se deixar levar pela raiva, você respira. Nota o calor no seu peito, o aperto nas suas mãos. Ao trazer sua atenção para o momento, você percebe que a frustração é apenas uma onda, e você pode escolher não se afogar nela. Shi Heng-yi nos lembra que a presença é como um músculo. Quanto mais você a pratica, mais forte ela fica. Ele sugere começar com momentos pequenos, lavar a louça, caminhar, ouvir alguém com atenção total. Cada vez que você faz isso, está treinando sua mente para permanecer no agora, onde a verdadeira força reside. Pense em alguém como Thich Nhat Hanh, o monge budista vietnamita que trouxe a prática da atenção plena para o Ocidente. Ele ensinou,
que até mesmo atividades simples, como caminhar ou comer, podem ser momentos de presença. Em seu livro A Arte de Viver, ele descreve como cada passo pode ser uma meditação, uma oportunidade de estar plenamente no agora. Shi Heng Yi ecoa essa sabedoria, mas com a energia prática do Shaolin. Ele nos convida a ver cada momento como uma chance de reconectar, de lembrar que o agora é o único lugar onde podemos verdadeiramente viver. Quando você está presente, o peso do passado e a ansiedade do futuro perdem seu poder, e você encontra uma clareza que ilumina o caminho à frente. Quando você pensa em disciplina, o que vem à mente? Para muitos, a palavra evoca imagens de restrição, de regras rígidas que sufocam a liberdade. Mas mestre Shi Heng Yi oferece uma perspectiva diferente, uma que transforma a disciplina em algo vivo, quase sagrado. Em uma de suas palestras no canal Mulligan Brothers, ele compara a disciplina a construir uma casa, tijolo por tijolo. Cada escolha que você faz, ele diz, é um tijolo que fortalece a estrutura da sua mente. Essa ideia é libertadora, porque redefine a disciplina não como uma corrente que prende, mas como uma chave que abre portas. É através da disciplina que você ganha a liberdade de moldar sua vida, de transformar intenções em realidade, de viver com propósito em um mundo que muitas vezes nos puxa para o caos. Imagine um monge Shaolin acordando antes do amanhecer, movendo-se com precisão através de uma série de exercícios, meditações e tarefas. Cada ação é intencional, cada momento é uma escolha consciente. Shi Heng Yi explica que essa rotina não é sobre punição, mas sobre criação. Os monges não seguem horários rígidos para se limitar. Eles o fazem para se libertar das distrações que fragmentam a mente. Quando você acorda todos os dias no mesmo horário, ou reserva um momento para respirar conscientemente, você está construindo uma estrutura que sustenta sua força interior. É como um escultor que, com cada golpe cuidadoso, revela a forma escondida na pedra. A disciplina é o cinzel que dá forma ao seu potencial. Agora, traga isso para a sua própria vida. Quantas vezes você já fez uma promessa a si mesmo? Começar um novo hábito, perseguir um sonho, ou simplesmente cuidar melhor de si, apenas para deixar essa promessa desvanecer? Talvez você quisesse meditar todos os dias, mas a vida ficou no caminho. Ou talvez você planejasse organizar seu tempo, mas as distrações venceram. Shi Heng Yi nos lembra que a disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre começar de novo, todos os dias com a mesma intenção. Ele sugere uma prática simples. Escolha uma ação pequena, algo que leve apenas 5 minutos, e comprometa-se a fazê-la todos os dias. Pode ser escrever uma frase de gratidão, fazer algumas respirações profundas, ou alongar o corpo. O poder não está na ação em si, mas na consistência com que você a pratica. Essa ideia de consistência é o que separa a intenção da realização. Pense em alguém como Elon Musk, cuja disciplina rigorosa o levou a construir empresas como Tesla e SpaceX. Em entrevistas, ele fala sobre trabalhar 100 horas por semana, dividindo seu tempo em blocos de 5 minutos para maximizar a eficiência. Essa abordagem extrema mostra o poder da disciplina, mas Shi Heng Yi oferece um contraponto importante. A disciplina deve servir à sua humanidade, não substituí-la. Musk, por vezes, enfrentou críticas por parecer consumido por seus objetivos, sacrificando o equilíbrio em nome do progresso. Shi Heng Yi nos ensina que a verdadeira disciplina é aquela que cria espaço para a vida, para relacionamentos, para descanso, para a alegria de simplesmente ser. No Templo Shaolin da Europa, onde Shi Heng Yi treina e ensina, a disciplina é tecida em cada aspecto da vida. Ele conta em uma palestra como os monges aprendem a ver cada tarefa, desde varrer o chão até praticar Kung Fu, como uma oportunidade de crescimento. Não há hierarquia entre as ações. Cada uma é um ato de presença, um tijolo na casa da mente. Essa perspectiva é transformadora porque nos liberta da ideia de que a disciplina precisa ser grandiosa. Você não precisa correr uma maratona ou meditar por horas para ser disciplinado. Comece com algo tão simples quanto arrumar sua cama todas as manhãs. Esse pequeno ato cria um momento de ordem, um lembrete de que você tem o poder de moldar seu dia. Agora, pause por um momento e reflita.
O que é algo em sua vida que você gostaria de mudar, mas sente que está fora do seu alcance? Talvez seja a maneira como você lida com o estresse, ou talvez seja um objetivo que você adiou por anos. Shiheng Inoue convida a ver esses desafios não como montanhas intransponíveis, mas como oportunidades para praticar a disciplina. Ele sugere escolher uma ação pequena, algo que você possa fazer hoje, agora mesmo. Talvez seja reservar 5 minutos para escrever seus pensamentos, ou dar um passo em direção a um projeto que você deixou de lado. A chave é começar, sabendo que cada pequeno passo é um ato de liberdade, uma escolha de construir a vida que você deseja. Essa prática de disciplina é como plantar uma semente. No começo, não há árvore, apenas solo e esforço, mas, com um cuidado diário, ela cresce, suas raízes se aprofundam, e o que parecia impossível começa a tomar forma. Xiang Yi compartilha uma história de sua própria jornada, quando ele lutava para manter a consistência em sua prática de meditação. Ele descreve, em uma entrevista, como às vezes se sentia frustrado, querendo resultados imediatos. Mas, com o tempo, ele aprendeu que a disciplina não é sobre o destino, mas sobre o caminho. Cada vez que ele se sentava para meditar, mesmo quando sua mente resistia, ele estava fortalecendo sua capacidade de escolher. Essa é a liberdade que a disciplina oferece. A liberdade de ser maior que suas dúvidas. Para aplicar isso, pense em como você estrutura seu dia. Talvez você sinta que o tempo escapa, que as horas se dissolvem em distrações. Shiheng Yi sugere criar âncoras, pequenos rituais que trazem ordem ao caos. Pode ser uma caminhada matinal, um momento de silêncio antes de dormir, ou até mesmo uma pausa para respirar profundamente no meio do dia. Essas âncoras não são apenas tarefas. São lembretes de que você está no comando. Elas criam espaço para que você viva com intenção, para que você se mova em direção ao que realmente importa. E com o tempo, essas pequenas escolhas se acumulam, transformando não apenas seus hábitos, mas a maneira como você vê a si mesmo. Agora, quero convidá-lo a fazer um compromisso. Escolha uma ação pequena, algo que você possa fazer todos os dias, começando hoje. Talvez seja 5 minutos de respiração consciente, ou escrever uma frase sobre o que você é grato. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Shiheng Yi nos lembra que a disciplina é como uma chama que você mantém acesa, mesmo nos dias mais difíceis. Quando você escolhe acendê-la, você está escolhendo a liberdade de ser quem você realmente é, de viver uma vida que reflete seus valores mais profundos. Tente isso por uma semana. E observe como você se sente. Note como até as menores ações podem criar ondas de mudança. Cada pequeno passo que você dá, cada escolha consciente de trazer sua mente de volta ao agora, de construir disciplina tijolo por tijolo, é uma semente plantada para uma vida mais plena. Mestre Shiheng Yi nos ensina que a jornada de autoconhecimento não é uma corrida com uma linha de chegada, mas um caminho que se desdobra a cada momento. Em uma de suas palestras no canal Mulligan Brothers, ele diz algo que ressoa como um farol. Continue caminhando, mesmo quando o caminho parece incerto. Cada passo é uma prova de que você está vivo. Essas palavras nos lembram que a força que buscamos, aquela força inumana que começamos a explorar, não é um destino, mas uma prática diária, uma dança constante entre esforço e rendição, entre ser forte e permanecer humano. Pense em tudo o que percorremos até aqui. Começamos com a promessa de uma mente que pode suportar qualquer tempestade. Uma mente que Shiheng Yi compara a uma espada afiada, capaz de cortar obstáculos ou proteger sua paz. Vimos como o foco pode transformar o caos em clareza, como um escudo que guarda sua essência. Refletimos sobre a linha tênue que separa a força da desumanização, aprendendo que a verdadeira resiliência vem com compaixão, com a coragem de manter o coração aberto. Exploramos a presença, esse ato simples de habitar o agora, que nos ancora mesmo quando o mundo parece girar fora de controle. E, finalmente, abraçamos a disciplina, não como uma prisão, mas como uma chave que abre a liberdade de viver com intenção. Cada uma dessas práticas, tão profundamente enraizadas nos ensinamentos Shaolin,
é uma ferramenta para construir uma vida que reflete quem você realmente é. Agora, imagine uma árvore crescendo em uma encosta rochosa, enfrentando ventos implacáveis. Suas raízes se aprofundam, não por força bruta, mas por paciência, por se adaptar ao solo, por encontrar água mesmo nas condições mais áridas. Shi Heng-yi frequentemente usa metáforas como essa para descrever a jornada interior. Ele nos lembra que a força não é sobre resistir ao vento, mas sobre crescer com ele. Em uma de suas falas, ele conta como, durante um período de dúvida em seu treinamento, ele percebeu que a verdadeira força não estava em dominar todas as técnicas do Shaolin, mas em continuar, dia após dia, mesmo quando o progresso parecia invisível. Essa é a essência da jornada contínua. A escolha de seguir em frente, de permanecer fiel ao seu caminho, mesmo quando ele é difícil. Essa jornada não é sobre alcançar a perfeição. Shi Heng-yi é claro. Os monges Shaolin, apesar de anos de treinamento, nunca param de aprender. Eles caem, questionam, sentem medo e, ainda assim, escolhem se levantar. Pense em alguém como Malala Yousafzai, que enfrentou ameaças e violência para defender a educação. Sua força não veio de nunca sentir medo, mas de escolher agir apesar dele, de manter seu propósito vivo mesmo sob pressão. Shi Heng-yi nos ensina que todos nós temos essa capacidade. Não precisamos enfrentar desafios tão extremos para praticar a mesma resiliência. Pode ser na escolha de perdoar alguém que o magoou, de começar um novo hábito, ou de simplesmente respirar fundo antes de reagir. Cada escolha é um passo na jornada, um tijolo na casa da sua mente. Agora, pause por um momento e pergunte a si mesmo: o que você fará com o truque mental que exploramos hoje? Como você usará o foco, a presença, a disciplina para moldar sua vida? Talvez você esteja pensando em um objetivo que parece distante, ou em uma mudança que sente que precisa fazer. Shi Heng-yi nos convida a começar onde estamos, com o que temos. Ele sugere uma prática simples para manter essa jornada viva. Reserve 5 minutos todos os dias para refletir. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou em uma pausa no meio do dia. Pergunte-se: o que aprendi hoje? Como posso ser mais presente amanhã? Essas pequenas reflexões são como gotas de água que, com o tempo, moldam até mesmo as pedras mais duras. Essa prática de reflexão é poderosa porque nos mantém conectados ao nosso propósito. Shi Heng-yi fala sobre como os monges Shaolin usam o silêncio para ouvir a voz interior, aquela que muitas vezes é abafada pelo barulho do mundo. Ele sugere que não precisamos de um templo ou de horas de meditação para isso. Basta um momento de quietude, um espaço para ouvir o que seu coração está tentando dizer. Talvez você descubra que está carregando um peso que não precisa, ou que há uma alegria esperando para ser notada. Esse ato de ouvir a si mesmo é a raiz da força que Shi Heng-yi ensina. Uma força que cresce de dentro para fora, que não depende de validação externa. Enquanto você reflete sobre isso, pense em como a jornada de autoconhecimento é única, mas também compartilhada. Cada pessoa que ouve estas palavras está em seu próprio caminho, enfrentando seus próprios ventos. Shi Heng-yi nos lembra que, embora o caminho seja individual, ele é enriquecido pela conexão com os outros. Em suas palestras, ele frequentemente fala sobre a importância de ajudar aqueles ao seu redor, de usar sua força para elevar os outros. Talvez isso signifique ouvir um amigo com atenção total, ou compartilhar uma lição que você aprendeu. Quando você faz isso, sua jornada se torna maior que você mesmo, como uma árvore cujos galhos oferecem sombra a quem passa. Agora, quero convidá-lo a dar um passo adiante. Pegue um caderno, ou até mesmo seu celular, e escreva uma única frase. O que você quer cultivar em sua vida nos próximos dias? Talvez seja mais paciência, mais coragem, ou simplesmente mais presença. Essa frase é sua semente, seu compromisso com a jornada contínua. Shi Heng-yi nos ensina que não precisamos ter todas as respostas. Precisamos apenas continuar caminhando. E, para tornar essa jornada ainda mais rica, compartilhe sua frase nos comentários abaixo. Deixe um like, inscreva-se no canal e passe este vídeo para alguém que precisa ouvir estas palavras.
Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolhem crescer, que escolhem viver com intenção. Como uma árvore que cresce forte sob o vento, sua força vem da raiz da presença, da disciplina, da compaixão. Xi Eng nos deixa com um lembrete final, tirado de uma de suas falas. O caminho não termina, ele se transforma. Cada respiração, cada escolha, cada momento de presença é uma oportunidade de transformar quem você é. Leve isso com você hoje. Saia deste vídeo com uma pequena ação em mente, talvez 5 minutos de silêncio, uma respiração consciente ou um gesto de bondade. Esses são os fios que tecem a tapeçaria da sua vida, os galhos que crescem a partir da sua raiz. E, acima de tudo, continue caminhando.